Dri ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. Olá, eu sou a Adriana Schelliga. E eu sou a Adriana Pena e hoje você está aqui no Dri ao quadrado. E hoje, Dri, nós vamos conversar de novo com um convidado que a gente adora, que é o Samir Naban, que é de Curitiba, hemato. Mas hoje a gente vai falar de um tema um pouco diferente, né? A gente já teve um podcast com ele anterior. E hoje a gente vai falar de transplante de medula. E aí eu queria que você se apresentasse para a gente. Samir, obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente. Um prazer enorme te receber. Obrigado vocês pelo convite. Para mim é um prazer também poder participar dessa conversa. Eu gosto muito de vocês duas, vocês sabem disso. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Samir Naban, sou médico hematologista, transplantador. Aqui em Curitiba, eu trabalho no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná e no Nossa Senhora das Graças a gente tem um grupo que se chama Instituto Pasquini de TMO e Hematologia. Então, os pacientes da saúde suplementar a gente atende nessa instituição, que é o Hospital Nossa Senhora das Graças, e os pacientes do público aqui no Hospital de Clínicas. Ótimo. E aí, Dri, qual que era a nossa ideia hoje, né? Falar um pouquinho de transplante, falar dessa diferença justamente como o Samir trabalha nas duas esferas, né? Falar um pouquinho dessa diferença aí entre o que acontece no transplante no SUS e no privado, se tem diferença, se não tem. Mas acho que o Samir podia só começar falando assim, rápido, assim, meio minuto, o que é transplante, Isso. tem mais de um tipo de transplante, só para a gente contextualizar. Porque a gente justamente, só interrompendo rapidamente, nós estamos num momento de mudanças nesse cenário, justamente por conta de vindas de outras terapias que até trazem um pouco de confusão para as pessoas que não conhecem muito bem. Então é importante a gente saber que transplante ainda é uma ferramenta muito importante para tratamento de algumas doenças oncohematológicas. Daí Samir começa falando um pouquinho do que é o transplante, porque a gente sabe que existe mais de um tipo de transplante. Tá ótimo. Eu acho super pertinente que vocês mencionem essa diferença do que chega de inovação para um procedimento que a gente já faz há tanto tempo, assim, né? Porque quando a gente fala de terapia celular, acesso a células CAR-T, por exemplo, a gente entra numa discussão muito grande do que é o acesso para o transplante autólogo, por exemplo, né? E a gente sabe que mesmo na saúde suplementar, em cidades grandes, os pacientes têm dificuldade de acesso a um leito para fazer um transplante autólogo para mieloma ou para linfoma. Então, é super importante a gente esclarecer tudo isso. Mas para poder introduzir o assunto de transplante, então o que a gente pode explicar de maneira mais simples é que a gente tem duas modalidades diferentes de transplante de células-tronco. O primeiro deles, e mais simples, é o procedimento que a gente chama de transplante autólogo. Nos Estados Unidos tem um nome diferente, a quimioterapia em alta dose, seguida da infusão das células-tronco autólogas, hematopoéticas do paciente. Porque nesse transplante o que funciona de verdade não é a célula-tronco, é a quimioterapia que a gente faz no condicionamento e a célula serve para o paciente sair da fase de aplasia. Já a outra modalidade de transplante, que é bem mais complexa, que envolve de fato a troca da célula-tronco, é o que a gente chama de transplante de células-tronco alogênico, e esse transplante tem diversas oportunidades de doador, quer dizer, a gente pode ter um doador de célula-tronco que seja aparentado, 100% compatível, aparentado mais 50% compatível, que a gente costuma chamar de haploidêntico, não aparentado, ou seja, um doador que é identificado dentro do banco de doadores voluntários nacional e bancos internacionais, e com isso a gente faz a substituição da fábrica do sangue. Então a gente troca a célula-tronco do paciente que tem um problema do tipo uma leucemia aguda que começou naquele local. A gente vai lá, usa químio, usa radioterapia em alta intensidade, esvazia aquele ambiente e coloca a célula-tronco de uma pessoa que tem a compatibilidade genética suficiente para o procedimento para substituir e começar a fabricar células novas naquele paciente. Então, basicamente, o transplante é isso. Ô, Samir, e aí conta pra gente rapidinho assim sobre o banco, né? Como é que funciona o banco? O banco é um banco
nacional, mundial? Como é que faz? Só para a gente contextualizar o banco e a gente começar a conversar das diferenças de Tá, acesso, joia. enfim. Então, a gente tem duas redes em paralelo, né? O Redome e o Rereme. Então, quando a gente faz a inscrição do paciente, a gente inscreve o paciente num banco de dados de pacientes com indicação de fazer um transplante de medula óssea halogênico. Nessa inscrição, a gente fornece uma primeira informação sobre a genética que é necessária para a busca. Então, o que a gente faz? O paciente colhe um exame simples, não é um exame de medula, é um exame feito do sangue periférico, e com essas amostras, normalmente por um método de NGS, é identificada a sequência que codifica o local onde está o sistema principal de histocompatibilidade, que a gente chama de HLA. Então, no cromossomo 6, a gente tem um ponto que a gente vai lá e olha para qual é a sequência que importa para o transplante. Então, muita gente fica assim, fala, mas o meu sistema BO, eu sou A positivo, meu irmão é B, mas então como é que a gente vai fazer um transplante se tem essa diferença? Para o transplante de medula óssea, não importa. Quer dizer, importa, mas importa em outro aspecto. Mas a gente não seleciona pelo sistema BO. Então, a gente seleciona pelo sistema HLA e a gente olha 5 pontos, minimamente, 5 pontos desse cromossomo 6 para poder falar qual é a codificação necessária para identificar o doador seguro para o procedimento acontecer. Então, como cada ponto a gente vai ter duplicado, né, já que o nosso código genético é todo duplicado, então a gente costuma pensar que um doador que é 100% compatível olhou esses 5 pontos e você tem um doador 10 em 10. É assim que a gente identifica os pacientes na busca. Mas a gente pode, primeiro, colocar a informação do paciente e com essa informação do paciente, a gente faz a busca ao mesmo tempo, tanto na rede nacional de doadores voluntários cadastrados, e essa se chama no Brasil Redome, quanto nos bancos internacionais. Então, a gente costuma, ao mesmo tempo que você tem acesso à informação dos doadores voluntários cadastrados no Brasil, você tem acesso aos maiores bancos na Europa. Alemanha, Estados Unidos são os outros 2 principais bancos de doadores voluntários. Mas quando a gente olha uma vez na busca ou inscreve o paciente na busca, você tem acesso a toda a informação de doadores registrados no Brasil ou em qualquer lugar do mundo ao mesmo tempo, certo? Então, a busca ela é feita de uma única forma, ao mesmo tempo, no mundo inteiro. Eu queria só aproveitar que você comentou sobre tipo de sangue, né? Para quem está nos ouvindo aqui não entende muito, é interessante, como você comentou, que o tipo sanguíneo não é o fator mais importante. O interessante é que quando você recebe uma medula óssea de um doador que é de outro tipo de sanguíneo, você pode mudar o seu tipo de sangue, né? Você recebeu aquela medula, lá na frente você era A positivo e pode... Exatamente. Né? Isso aqui é interessante da pessoa entender. Você pode mudar o seu tipo de sanguíneo porque você está com a medula que você recebeu do doador, porque a importância Isso não mesmo. é apenas o tipo de sangue, né? É por isso, Adri, que quando eu faço as entrevistas, eu costumo dizer assim para os pacientes que eu uso muito essa analogia da fábrica quando a gente está conversando, sabe? Porque para os pacientes hematológicos, os pacientes que vão ser submetidos a um transplante, é muito complexo esse processo, né? A gente troca o sistema imunológico do paciente, a gente troca o sistema hematopoético, e para ele isso é um mistério. Então, assim, para o público leigo, é muito interessante você pensar assim, como se você tivesse uma fábrica de camisetas e a sua produção não é boa. Você pega, manda todos os funcionários da fábrica embora ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, você demite todos os funcionários da fábrica porque eles estão fabricando camisetas com defeito. E aí você recontrata
todos esses funcionários ao mesmo tempo. Se você pegar do dia para a noite e colocar lá, você tinha 100 funcionários e agora você tem 100 funcionários novos, obviamente que a produção da camiseta no dia seguinte não vai ser a mesma daqueles anteriores. Com o tempo, e no caso do transplante, isso são mais ou menos 3 semanas, os funcionários novos vão passar a fabricar camisetas sem defeito. E é basicamente isso que a gente faz quando a gente faz um transplante. Você tira a célula-tronco que gerou um defeito, como a leucemia aguda, através de um tratamento com quimio e radioterapia, você abre um espaço nessa fábrica para a chegada das novas células-tronco, que são os responsáveis pela fabricação de camisetas novas, boas, camisetas que funcionam de verdade e que vão poder ser vendidas por bastante tempo sem se preocupar. Então, você vai lá e coloca uma célula-tronco para ter essas camisetas, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas funcionantes. Eu vou começar a usar essa analogia que é muito boa. Da fábrica também, eu já usava. amei. A fábrica do sangue eu já usava. Mas essa de mandar todo mundo embora e colocar de volta é muito bom. É muito maravilhoso. Ajuda a entender, né? Muito, muito. Ó, para você ter ideia, quarta-feira agora, eu atendo ambulatório de leucemia aguda no Santa Marcelina, no SUS, aqui em São Paulo, e aí uma paciente veio muito chateada, arrasada, chegou na consulta, eu falei, nossa, a senhora tá bem agora, né? Vai ficar tudo bem, vai fazer o transplante. Ela falou, eu nunca imaginei que um exame ia me deixar tão arrasada, eu estou acabada, meus irmãos não são meus irmãos. Daí eu, não! Ela não entendeu, né? Não é um exame de paternidade, não tem nada. Não, olha, deixa eu te explicar, porque todos os irmãos são distintos. Ela tem 6 irmãos, ela tem 6 irmãos distintos. Ou seja, incrível não isso. Compatibilidade para o transplante. Mas ela estava assim, como que os meus irmãos podem ser diferentes de mim? Daí eu expliquei para ela, mas assim, é uma complexidade para explicar isso muito grande, né? Que exige um entendimento de outras coisas, né? De biologia, enfim. Mas o que eu acho que é importante é isso, assim, se você é distinto do seu irmão, não quer dizer que ele não é seu irmão. Você pode ser um HLA distinto. Ele pode não ser seu irmão, porque você sabe é isso que a vida como ela é faz a gente entender que na hora da busca, muitas coisas a gente descobre. A gente corre esse risco, né? Corre esse risco bem... Mas não irmãos, né? E aí eu expliquei isso para ela, falei, olha, se você fosse distinto dos seus pais, aí a gente poderia dizer alguma coisa, mas dos irmãos, não, porque é uma combinação aí de, né, que podem ser várias combinações e tal. Mas ela estava arrasada. Então, a primeira coisa é, se você é um provável receptor de medula, fez exame de compatibilidade e os seus irmãos são distintos, eles podem, mesmo assim, ser seus irmãos. Isso não quer dizer que eles não são seus irmãos, né? Eu acho que é uma coisa que... A gente tem um número que é muito bom de usar, né? Porque a gente usa a regrinha das ervilhas no cálculo do percentual. Então, a primeira coisa que a gente explica quando vai começar a busca é que cada irmão tem 25% de chance de ser 100% compatível. E aí eu faço sempre as letrinhas durante a consulta para os pacientes, colocando A e B para o pai, C e D para a mãe, fazendo as combinações embaixo para eles poderem entender que por que cada filho, né, cada irmão, tem só 25% de chance de ser igual ao outro dentro dessas combinações das letras. Então, isso ajuda bastante a entender. Mas enquanto você falava, eu lembrei de um caso aqui no Hospital de Clínicas, que a paciente tinha uma anemia plástica severa e ela era exatamente como a sua. 7 irmãos, e nenhum deles compatível com ela, mas todos eles compatíveis entre eles. Ela era a única irmã doente, precisando de um transplante, que não teria um doador ali naquela família. Você acredita? Nossa, é muito triste isso, né, cara? É muito azar. Eu já peguei casos da gente descobrir que a criança não é filha, né? Sim, acontece. Isso aí a gente vê. Mas eu queria que você, daí, então, agora que a gente entendeu, né, como é que é o procedimento, que existem tipos diferentes de procedimentos, eu queria que você me falasse, assim, um único, que é para a gente não ficar se alongando muito também e falar todos, que a gente vai falar ao longo da conversa, mas qual você acha que é, no SUS, o seu maior desafio hoje para o transplante? A falta de leito. Ótimo. Então,
Então, seja, eu isso não é tenho importante. a É menor importante. dúvida de que o Brasil precisa investir em abertura de leitos de transplante de medula óssea, autólogo e halogênico em todos os lugares deste país. É. Todo mundo precisa ter mais leito. Ah, não, São Paulo e Rio não precisa. Precisa muito. Não é pouco, é muito. Então, o acesso é muito complexo. A grande dificuldade está em ter equipes bem capacitadas, tanto médico quanto enfermeiros, para que a abertura desses leitos se faça de uma forma segura para o paciente. E muitas vezes o hospital tem dificuldade. Bom, Adri, você passou por várias discussões envolvendo transplante, né? Então, o hospital tem muita dificuldade de lidar com essa conta, né? Então, é um procedimento de complexidade logística, quando a gente fala sobre o doador não aparentado, de complexidade de remuneração, porque tem vários aspectos do transplante que a cobertura pelo SUS não é feita de maneira adequada para o hospital. Então, os hospitais públicos, eles precisam querer ter um serviço de transplante e fazer isso acontecer com muita vontade. Porque se as pessoas, na primeira dificuldade, desistirem, aí realmente eles vão ter 1 zilhão de justificativas para não ter o serviço aberto. Mas é um procedimento que, se feito de maneira correta, ele é lucrativo para o hospital, mesmo o hospital público, desde que as cobranças sejam feitas de maneira adequada e que os procedimentos sejam ofertados dentro da capacidade da equipe, utilizados os recursos da melhor maneira possível. O problema é que essa gestão, ela é difícil. Ela é difícil porque a gente envolve uma realidade muito diferente da realidade do transplante de órgão sólido. A nossa fila, ela é difícil de entender, porque a nossa fila não é uma fila, né? Então, você só entra na possibilidade de fazer um transplante quando o seu doador é identificado, a gravidade da sua doença interfere com a sua posição. Então, é muito complexo administrar essa disponibilidade de leite que a gente tem no SUS com essa fila, né? E ninguém consegue fazer isso pelo outro, quer dizer, não dá para a gente pegar assim, então a gente pega o INCA, né, Adri, você que já viveu essa realidade, a gente pega o INCA e deixa ele coordenando os leitos de transplante público. Cada serviço que está vendo o paciente, que está identificando o doador, tem que ter essa autonomia para regular de forma correta o acesso do paciente no sistema público para o leito. Então, cada um de nós faz o seu esforço para poder fazer isso da forma mais correta e justa possível, né? Para que os pacientes tenham as mesmas oportunidades de acesso. Eu queria só comentar, você falou, eu não estou mais no INCA, mas quando eu estava lá agora nos últimos anos, a fila era tão grande que o INCA não conseguia absorver todos os seus próprios pacientes. Então, ele ficou recebendo especificamente os pacientes para fazer o transplante alogênico e os autólogos, por exemplo, de linfoma e mieloma, eram distribuídos na rede estadual que tinha serviço de transplante e que não fazia alogênico, mas fazia autólogo. Então, o mais difícil que eu observei foi o entendimento do paciente. Mas como? Eu sou do INCA, por que eu não vou transplantar aqui? Mas depois quando o doente entrava no sistema, você conseguia fazer com que ele entendesse, olha, o nosso problema não é receber você para transplantar, é justamente eu não tenho vaga para receber você e todos os 15 que estão na fila. Não tenho. Eu tenho um número limitado de leitos e, para isso, a gente está dando prioridade por conta da complexidade de fazer um transplante alogênico e você vai para uma outra unidade que está habilitada para fazer. No Rio de Janeiro tem algumas que podem fazer, como Pedro Ernesto, Morrio, Fundão, que pode receber esse doente de forma que vai ser adequada. E aí eu pergunto a você, aproveitando isso que você estava falando do leito, já houve várias tentativas, inclusive eu participei de uma época desse processo, que infelizmente não foi para frente, de tentar tirar o doente
autólogo dentro do centro de transplante e colocar ele numa unidade, digamos assim, intermediária. Ele pudesse fazer o seu transplante numa unidade que tivesse as condições, filtro EPA e etc., mas que não fosse numa unidade fechada do centro de transplante, numa tentativa de fazer como se fosse um daycare, em vez de fosse para uma unidade. Ambulatorial, né? Isso. O que você acha disso? Eu sei que ele é complexo, mas você acha viável a médio prazo para suprir essa falta de leito? É só uma questão hipotética. E aí, juntando nessa pergunta, Samir, bem rápido, que a gente tem alguns centros que fazem isso aqui em São Paulo, tem um que faz bastante, o autólogo assim, né? Mas quais dificuldades você acha que a gente enfrentaria nos dois sistemas que a gente tem de saúde hoje, tanto no SUS quanto no privado, né? Pensando nessa modalidade não internada. Então a gente tem bastante coisa para falar. Primeiro, sobre o seu comentário do posicionamento do INCA com a fila, esse é o nosso posicionamento aqui no Hospital de Clínicas em Curitiba. Então, aqui no Paraná, a gente tem, não só em Curitiba, mas fora, no interior, vários outros centros de transplante que fazem autólogo pelo SUS, e a gente está aqui num centro de referência, ou seja, com possibilidade de fazer transplantes mais complexos, né? E aí a gente assumiu isso há alguns anos e Ótimo. 90% do nosso volume de transplante aqui em Curitiba, no Hospital de Clínicas, é halogênico. E a gente faz pouquíssimo transplante autólogo, mas agora eu consegui, com a nossa casa de apoio aqui do Instituto TNO, que ajuda a instituição, eu consegui que eles fizessem, Adri, eles têm uma casa de apoio que fica a 50 metros do hospital. Ótimo. Eles construíram 2 quartos para que a gente possa fazer o transplante autólogo ambulatorial aqui no HC. Muito bacana. Isso, porque daí os pacientes não dependem de ambulância e não dependem de nada que tinha de dificuldade. Os pacientes mesmo de Curitiba ficam nessa casa, e aí eles podem ir e voltar do nosso hospital dia, todos os dias, depois da infusão das células, e aí eu libero o leito daqui da infusão mais rápido. Perfeito. Então, a gente começou agora, esse ano, o programa de transplante autólogo, graças a essa contribuição do Instituto TMO na Casa Malícia. Deixa eu só dar um parênteses. A gente, no Santa Marcelina, resolveu essa coisa de uma parte das vagas, né, roubando 3 leitos da enfermaria, que não são leitos que não tem filtro, não tem porta dupla, não tem nada disso, para fazer o autólogo. Então, a gente tem 3 leitos que seriam, né, no SUS isso, que seriam, teoricamente, da enfermaria, leitos comuns, e que daí a gente usa para fazer o autólogo e deixa todos os que têm filtro exclusivamente para o halogênico. Então, a gente conseguiu também fazer mais halogênico do que autólogo, que é isso que a gente vem falando, né, o centro especializado, mas daí jogando esses pacientes, mas esse ambulatorial é bem legal, Samir, quero saber tudo. Na verdade, tudo isso que a gente está falando mostra que a necessidade do transplante autólogo ela é muito pequena. Sim. Né? Então, todos nós... É possível fazer com menos recursos. Você não precisa do filtro, né? Então, assim, não existe essa obrigatoriedade de você ter um filtro de pressão positiva no quarto que faz um transplante autólogo. Puxa, se tiver melhor, definitivamente é melhor. Sim. O paciente ele vai ficar melhor protegido, com menos risco de infecção, porém, isso não é obrigatório. Então, desde que a equipe esteja treinada com acesso correto para o paciente neutropênico febril chegar, no caso do transplante ambulatorial, o neutropênico febril chegar no hospital e ser atendido no tempo correto, que a gente entende, tá certo. Se o paciente está dentro de uma unidade, como a gente chama aqui, de quimioterapia de alto risco, onde induz leucemia aguda, onde tudo está protegido para isso, a equipe está treinada, todo mundo sabe prescrever a quimioterapia, lidar com a intercorrência de um paciente em aplasia aí por 1 semana, 10 dias, está correto. Então, é tudo uma questão do serviço se organizar para poder atender a necessidade do paciente. Mas eu acho isso, assim, se uma unidade induz uma leucemia aguda de forma correta, definitivamente ela é uma unidade capaz de fazer um transplante autólogo com a mesma segurança. Muito bom. Tá? Agora vamos falar um pouco do privado, então, né? Isso. Já que a gente
a gente estava falando sobre essa diferença. Uma coisa que você falou em relação a ter vários centros que fazem, eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção para o custo, sabe? Uhum. É mais fácil o serviço público lucrar fazendo muitos transplantes autólogos do que entrar na complexidade do transplante alogênico. Então, isso também tem a ver com a postura dos hospitais. E dentro do serviço privado, também. Então, a disponibilidade de leitos para o transplante autólogo, o fluxo desse paciente, ele é mais fácil nos dois ambientes assim do que o que a gente tem hoje para o transplante alogênico. Na saúde suplementar, eu acho que o que talvez seja uma dificuldade é, por exemplo, a gente olhar serviços como a gente... Aqui, eu vivo numa ilha, né, gente? Vocês sabem que o que acontece de leito e paciente de transplante em Curitiba é completamente diferente de outras cidades. Mas eu vivo muito próximo do grupo de Santa Catarina, porque eles encaminham muitos pacientes para a gente transplantar aqui. E a realidade deles é uma realidade super complexa. Por quê? Eles, por muitos anos, tiveram um único serviço de transplante em Florianópolis, e eles agora têm dois, mas os dois na mesma cidade, e o maior serviço, ele atende ao mesmo tempo pacientes do SUS e pacientes da saúde suplementar. Eu queria chegar nesse ponto aí. Então, os hospitais que dividem esses pacientes, eu acho muito complexo, muito difícil, porque para um hospital fazer isso, ele tem que ter muitos leitos. Para poder fazer isso de uma forma correta, de uma forma em que a fila é coordenada de maneira justa, então o hospital que divide o atendimento entre o SUS e a saúde suplementar, eu acho que tem um grande desafio e não é a minha realidade. Então eu não consigo falar como que essa fila é coordenada, porque no Nossa Senhora das Graças é 100% saúde suplementar e aqui no Hospital de Clínicas é 100% SUS. Mas, por exemplo, um paciente com mieloma múltiplo em Florianópolis e que precisa fazer um autólogo e tem convênio, ele sofre para fazer isso na data correta, porque o leito, mesmo na saúde suplementar, em alguns lugares, não está disponível no tempo correto da doença. Interessante para mostrar como um mesmo país tem realidades tão diferentes de um estado para o outro, que no caso Florianópolis e Paraná são próximos. Florianópolis, Exatamente. Santa Catarina e o Paraná são um do lado do outro, com realidades completamente diferentes, né? Isso é interessante para as pessoas entenderem. E a gente aqui não consegue nem falar, nós três, né, sobre o que passam os nossos colegas do Norte e do Nordeste, agora. Porque, pelo amor de Deus, a disponibilidade de leitos de transplante em Salvador é absurda, absurda que uma cidade, uma capital deste tamanho não tenha uma unidade de transplante alogênico com um número de leitos adequado para atender a população. É muito triste, muito triste. Então, eu estou aproveitando... Depois eles editam. Sinal que o assunto está polêmico. Todo mundo quer falar. Não, polêmico não. Eu acho que ele surge muitas questões, né? Então, por exemplo, aproveitando que você comentou sobre Salvador, vocês que fazem transplante têm mais entendimento, porque estão nessa área, de como funciona isso no Brasil. Então, se a gente tem um país que é continental, né? Cabe dentro da Europa, ou seja, e ao mesmo tempo a rede para esse tratamento tão complexo é mais restrita, né? Mais restrita, isso você me corrige se eu estiver errada, para Sul e Sudeste. Norte e Nordeste tem uma carência enorme. É claro que tem, a gente vê, por exemplo, o Tiago em Belém, com uma unidade, é muito sacrifício para fazer as coisas. Então, me dá um panorama assim, geral de como você vê hoje a rede de transplante no Brasil. Só para ter um panorama geral, claro que não são números precisos, mas para a gente poder, que as pessoas entendam como é complexo. Acho que a forma mais simples da gente entender é a quantidade de pacientes que vocês em São Paulo e Rio recebem
das regiões acima. Então, se todos esses pacientes pudessem fazer os seus procedimentos mais próximos de casa possível, a gente não sofreria com a falta de leito, que foi a primeira coisa que eu disse aqui na nossa conversa. Então, o que a gente precisa é a abertura de novos centros de transplante de forma adequada, controlada pela sociedade, né? Então, que eu acho que ao longo de todos esses anos tem muita gente com a formação adequada para assumir essa responsabilidade, né? Mas precisa ter uma iniciativa, né? No país como um todo. Precisa ter uma iniciativa assim dos governos, do governo estadual e federal, para entender a necessidade, né? Então, se você for olhar Brasília, qual é o número de pacientes que em Brasília conseguem fazer o seu transplante alogênico pelo SUS, né? Então, a gente saiu ali a partir de Minas Gerais, a realidade é de uma falta de disponibilidade de leitos muito maior, talvez, do que a gente consiga descrever aqui, porque a gente está aqui no Sul e Sudeste vivendo uma realidade à parte mesmo. Mas mesmo assim, né, Samir, eu acho que mesmo a gente aqui em São Paulo que vive essa realidade, por exemplo, eu nunca vou ter uma dificuldade de fazer um autólogo para mieloma na saúde suplementar. Nunca. Precisa fazer o autólogo, tá aqui a vaga, vamos fazer, entendeu? Não existe na saúde suplementar aqui em São Paulo, falando de autólogo. Mas, por exemplo, no SUS, né, onde eu tô, que é um dos maiores centros de transplante de São Paulo, do estado de São Paulo, que é o Santa Marcelina, a gente transplanta muitos pacientes, a gente tem muitos leitos, e a gente tem uma dificuldade. Então, vira e mexe, a gente precisa repensar qual que é a nossa estratégia, principalmente em relação ao autólogo, mas também em relação ao halogênico. Porque é isso, assim, o mais difícil, né, que a gente está discutindo aqui, é a vaga para que eu consiga colocar aquele paciente ali. E aí, no halogênico, a gente tem outras questões que eu acho que no SUS a gente vive com mais intensidade, mas que podem acontecer no autólogo também, que é o tempo de permanência do paciente dentro do serviço. Por exemplo, lá no Santa Marcelina, a gente tem os pacientes do halogênico que fazem uma infecção em cima da outra. Então, enquanto eles teriam alta em, sei lá, 30 dias, vão ter alta em 40, 45 dias, porque fica ocupando aquela vaga do transplante, porque faz uma infecção atrás da outra. O hospital não consegue absorver esse paciente para ele sair daquela vaga do transplante e ser cuidado nesse pós-transplante em outra vaga, porque não tem essa vaga também, né? Pelo menos lá no Santa Marcelina, nossa realidade é essa, a gente não tem essa vaga. A gente não consegue tirar o paciente dentro da unidade, infectado. O paciente já chega para o transplante com múltiplas infecções anteriores, que eu acho que não é uma realidade tão importante quando a gente fala de saúde suplementar, de infecção. Eu não sei se você sente isso aí em Curitiba, eu sei que as realidades são muito diferentes, infecciosas, a depender dos diversos hospitais, enfim, né? As realidades são muito mais assim. O que eu sinto, às vezes, é isso, a gente fica com mais tempo o paciente ali por causa de complicações que vêm de antes do transplante, né? Foi um ótimo exemplo esse que você citou, e quando você falava, eu pensava assim, nossa, as pessoas vão imaginar que eu não tenho problemas, né? Porque eu trabalho com transplante em Curitiba. Mas eu tenho, tá? Então, assim, a gente tem uma fila enorme aqui no Hospital de Clínicas, apesar de todas as nossas artimanhas, a gente, infelizmente, tem fila para paciente transplantar por mieloma múltiplo, por linfoma, tem uma fila grande de transplantes halogênicos aguardando o doador já identificado, aguardando o leito e a disponibilidade, tá? Não é diferente da realidade do restante do país. Mas o que eu queria dizer é que, assim, isso é uma coisa que falta um pouco de jogo de cintura, eu acho, para as unidades. Sabe quando você falou assim, a gente pegou 3 quartos, que eram quartos ali sem filtro, para poder fazer o autólogo, né? Para a gente poder dar vazão e etc. A mesma coisa eu acredito que possa ser feita desde que a unidade, né, responsável pelos pacientes hematológicos não fique vendo o transplante como uma coisa assim, sabe, como um bicho de 7 cabeças. Então, claro que as complicações que o paciente vive ali na hora da pega, uma doença do enxerto grave de lidar, são coisas que, infelizmente, exigem a experiência, o expertise da enfermagem e do médico relacionado ao transplante.
Mas, por exemplo, se o paciente faz uma infecção fúngica e que precisa usar um antifúngico por um tempo prolongado dentro do hospital, ele precisa ficar no leito de transplante? Então, não, mas tem o leite fora? Então, mas é porque não existe essa coordenação. Não é que está sobrando o leito, mas eu acho que as unidades que são responsáveis pelos pacientes hematológicos ao redor ali do transplante, elas precisam ter essa liberdade de trocar. Puxa, precisa que o médico transplantador veja esse doente e prescreva? Não tem problema. A gente vai a qualquer lugar do hospital e faz isso. Mas existe uma mentalidade assim do tipo, não, a gente não vai pôr a mão, o doente não pode ficar aqui, mas se tiver uma intercorrência e tal. Então, esse jogo de cintura e essa falta de comunicação entre as equipes prejudica bastante. Eu queria aproveitar e perguntar, como você falou da fila, sempre há uma questão que vem à tona. Você comentou que muitas vezes o doente está na fila com o doador. E a questão sobre justamente você precisar de um leito e não ter, por uma complicação infecciosa, etc., que não seja, no caso, por exemplo, o transplante autólogo. A minha pergunta para você é: existe uma necessidade maior de campanhas, primeiro, para doação de medula? Isso é uma pergunta. Se isso tem impacto nessa fila. E 2, na medida em que a gente cada vez mais trata muitos pacientes ambulatorialmente, né, cada vez menos interna para fazer tratamento oncológico, de um modo geral, isso também não deveria impactar no sentido de ter mais vaga no leito? São duas perguntas que elas juntas vão impactar nessa questão da fila. O que você acha sobre isso? Essa é uma ótima pergunta, porque assim, isso é a primeira coisa que a gente vê, né, os pacientes fazendo no momento em que a gente conversa sobre o transplante, e a resposta é bem fácil, assim, não há necessidade de nenhum tipo de campanha para novos doadores brasileiros. Ótimo. O Banco Brasileiro, nos últimos anos, se tornou muito representativo da nossa variabilidade genética. Quando eu era residente, isso há quase 20 anos atrás, a gente ainda incentivava, porque o Banco Brasileiro de Doadores Voluntários era pequeno, e a nossa população tem uma variabilidade genética pela miscigenação, pela quantidade de imigrantes, né, que a gente tem no Brasil, muito grande. Então, a genética do brasileiro, ela precisava estar bem representada, mas hoje ela já está. Então, cada vez que alguém faz uma campanha, você aumenta muito pouco a possibilidade de identificar um doador se aquele já não foi identificado entre aqueles que foram cadastrados. Então, a gente não incentiva as campanhas. Fazer a campanha traz um custo para o governo, porque a realização dos exames não é barato para poder fazer essa análise genética e o cadastro do doador. Então, eu acho que a gente não deveria incentivar as campanhas para novos cadastros. Outra coisa que mudou também com o tempo é a idade, né? Então, as pessoas ficam muito frustradas, porque agora eu acho que a restrição, se não me engano, é 35 anos. 35, e aí a gente E aí a gente, por exemplo, que está com 40, né? Eu com 44 aqui, fica pensando, puxa vida, minha medula já não presta. Não é bem assim. Então, assim, o que acontece é que eles têm um cálculo do tempo que demora até o doador ser identificado. Com o passar dos anos, percebeu-se que a célula-tronco envelhece. Então, mesmo os pacientes acima de 40, 45 anos, que se acreditam jovens, eles têm uma célula-tronco de pior qualidade para o procedimento em si. Não só isso, como a pessoa que foi candidata, e se ela é identificada, ela pode ter tido uma outra doença e não ser mais doadora, também, né? Porque passou muito tempo. Então, o cálculo do banco leva em consideração todas essas variáveis, né, em relação aos doadores que estão cadastrados há muito tempo e que já envelheceram, que adoeceram e a dificuldade de acesso depois de muito tempo no banco. Então, é por conta de tudo isso que foi feita essa restrição e também pelo fato da gente ter um banco já
bastante representativo da genética nacional. Tinha mais uma pergunta, né? Eu comentei que muitos tratamentos passaram a ser ambulatoriais, então, teoricamente, a vaga seria para os doentes que precisam. Isso impacta dentro das unidades responsáveis pelas leucemias agudas, pelas quimioterapias em altas doses, os resgates que a gente faz para os pacientes com linfoma, mas não impacta diretamente porque a maior parte das unidades de transplante estão separadas, no sistema público principalmente, estão separadas das unidades que tratam as leucemias agudas. Então, por isso que eu falo sobre a comunicação, sabe? Então, se a gente melhorasse essa interface, tirasse esse preconceito do paciente de transplante, sabe? Porque, de fato, assim, eu faço a entrevista do transplante autólogo, né? E eu sei que a realidade de cada um é diferente. Mas, gente, transplante autólogo é, assim, uma semana fazendo químio, tendo algum enjoo, eventualmente algum efeito colateral. Uma semana doente. Né? Mucosite, febre, aplasia, suporte transfusional. Uma semana melhorando e o paciente está fora do hospital, sabe? Não existe nenhuma diferença em relação a uma indução de leucemia aguda. Nossa, Samir, eu queria fazer um comentário e uma pergunta dupla, enfim. Quando a gente fala também dessas campanhas dos doadores, né? Uma coisa que eu acho que é importante todo mundo entender, assim, mas daí não quer mais doador. Existe um custo para o doador, existe uma outra coisa. Então, quando a gente faz essas campanhas, né, tem uma coisa de que a pessoa está ali empolgada com a campanha e tal, vou participar, vou ser doador, e aí demora 8 anos para acharem um doador, ligam para ela, né, para acharem um receptor para aquele doador, liga para o doador fala, não, eu tinha feito a campanha para fulano não vai receber, não vou dar para mais ninguém. E aí, olha o que você perdeu, né? Você tinha um doador cadastrado, você achou um match, você né? testou. Você testou, você colocou no banco, você achou um doente que era compatível, ligou os dois. A hora que você entra em contato com o doador fala: não estou disponível para doação. Vocês sabem qual que é o número? Não. 30%. Então, a hora em que a gente identifica um doador voluntário, a gente perde 30% deles, porque existe toda essa dificuldade. Mudou o telefone, não avisou no cadastro. A cada 10 identificados, 7. 3 dizem não. Nossa. Isso mesmo. Não é dizem não, mas assim, sim. Não estão disponíveis por algum motivo. Não atendeu o telefone, não veio fazer os exames. Mudou de ideia. Está num momento de vida que não permite fazer a grávida, doação. Por exemplo. Ficou doente, tem um compromisso de trabalho que não consegue modificar para aquele momento do transplante. Então, a gente tem 30% de indisponibilidade no banco de doadores voluntários. E envolve esse aspecto que você acabou de comentar. E é isso, demora, né? Eu me cadastrei como doadora, eu tinha 23 anos. Hoje eu tenho 44, nunca fui chamada para ser doadora. Eu vivo a mesma realidade. Então, mas é isso, eu acho que essa é a realidade da maioria dos doadores do banco e não o oposto, né, Samir? A maior parte dos doadores está ali nunca vai ser chamado para ser um doador de fato, né? Eu vou ter que falar porque vocês já falaram muito de idade. Eu não sou doadora porque eu já passei da idade. E aí eu tenho uma pergunta que é combinada, que é assim, quando a Adriana estava falando da fila e a gente está falando de disponibilidade de vaga, porque a gente está falando dessas dificuldades e tal, você acha que entre o serviço público e o serviço privado, não levando em consideração só a sua organização aí, tá? Mas levando em consideração a ideia de organização do serviço. Porque quando a gente fala de um banco, então vamos falar de autólogo não aparentado, banco de medula. Quando a gente fala de achar um doador no banco, a gente fala de disponibilidade de busca também. Então, ficar lá, manda e-mail, recebe e-mail, checa o e-mail, colhe o exame confirmatório do paciente. Então, envolve um monte de coisa. Não é colocar o paciente lá no banco, apareceu, toca no seu celular, aí você fala, beleza, o helicóptero vai buscar a medula. Porque eu acho que tem esse imaginário, né? De como é que funciona, porque é o que aparece de doação de coração, de fígado, que também não é a nuance é bem mais... Então, quanto você acha que o preparo da equipe e a robustez da equipe
para a localização de um doador faz diferença entre SUS e privado no que diz, assim, né, quantidade de médicos ali ou pessoas envolvidas no cadastro, na busca, né, 24 horas por dia olhando aquilo, enfim. O que você acha que tem de diferença ou não existe essa diferença? Não, ela não precisa existir, né? Mas ela Existe a diferença, eu não tenho dúvida de que exista essa diferença. Mais uma vez, aí nesse aspecto, realmente eu não posso me queixar. Então, a gente tem uma coordenação de busca dentro do Hospital de Clínicas para os pacientes do SUS tão boa quanto a que a gente tem na saúde suplementar. Então, eu aqui, na minha realidade, não posso dizer que exista essa diferença, mas eu sei que esses profissionais não estão disponíveis no mesmo tempo para essa qualidade de assistência, que de fato tem vários personagens. Então, assim, existe uma enfermeira dentro do nosso ambulatório aqui no Hospital de Clínicas que coordena tudo que está relacionado aos doadores. Ela é uma enfermeira do nosso ambulatório de novos, que só faz isso. É ela que se relaciona com o redome, no contato que precisa para o doador viajar. É ela que faz tudo que é necessário relacionado aos exames para avaliação, a marcação de consultas, o anestesista e etc., que envolve o voluntário, e também os doadores aparentados. A gente tem uma bioquímica, tanto aqui no Hospital de Clínicas quanto no Nossa Senhora das Graças, que são responsáveis por avaliar o HLA e dizer qual é a compatibilidade que existe nos bancos. E ela traz essa informação pronta para a discussão da equipe e a seleção do doador adequado. Então, a gente tem uma profissional em cada um dos seus serviços e isso faz uma diferença tremenda. Então, a gente, como médico, aqui em Curitiba, a gente preenche uma ficha de inscrição na busca. E depois disso, a mágica acontece porque a gente tem uma equipe enorme trabalhando por trás. Então, faz diferença você investir dinheiro nessas pessoas. Então, os serviços têm que contratar e têm que disponibilizar horas, porque um médico sozinho, ele não é capaz de fazer um bom trabalho. A gente não consegue fazer o tempo correto assumindo esse papel, Adri. Não, concordo. Aqui no Santa Marcelina a gente tem o banco de sangue, né? Então são os médicos do banco de sangue que são responsáveis pelo cadastro, pela verificação e tudo. Mas é isso, assim, a gente sente uma dificuldade e você tem que estar revisando isso o tempo inteiro porque precisa ampliar, saber se está dando conta, né? Então acho que a formação dessa parte logística, eu acho que ela pode ser muito diversa. Pode ser um médico, pode ser um bioquímico, pode ser um enfermeiro, mas a pessoa precisa ter tempo para dedicar, né? Então, o que importa não é tanto a formação, o que importa é o tempo. Então, se o médico que você falou no banco de sangue, o papel dele é esse, tudo bem. Agora, se é assim, do tipo, ó, eu só faço, eu atendo, eu faço isso, eu indico, eu peço exame, eu olho o doador, É muita coisa. E eu acho que tem muitos serviços que devem ter uma dificuldade mesmo de organização disso, e talvez isso seja uma questão. Eu entendo que aí o seu exemplo talvez não seja o exemplo igual para todo mundo, né? E aí, a minha outra pergunta era: a gente falou lá no começo da disponibilidade de vaga, você falou, é difícil a gente colocar o SUS para transplantar no privado por conta de ser uma coisa bem ética e dividida e que não vai priorizar uma coisa ou outra, né? Mas você acha que isso seria uma solução se fosse bem feito? Trazer os pacientes de autólogo que a gente não tem a disponibilidade de vaga no SUS para as unidades privadas que têm leito excedente ou que não estão transplantando. Que atendam o SUS. Isso que você quer dizer. SUS, exato. O problema é que quando a gente envolve essa forma de remuneração, muitas vezes os contratos eles são complexos, né? Então você precisa ver as formas o fluxo que o dinheiro faz para cada realidade. Então eu aqui, por exemplo, tenho uma realidade em que o fluxo desse dinheiro passa pela prefeitura. Então a prefeitura municipal de Curitiba teria que
fazer a contratação de serviços privados para poder atender o paciente do público que carece de um leito e fazer com que essa disponibilidade aconteça de uma forma que favorece essa fila e ajuda o paciente. Mas eu acho que isso eu não consigo discutir, né? Porque eu não participo muito dessa parte orçamentária e contratação entre os hospitais, prestador, né? Como um prestador de serviço para o SUS ou não. Mas é uma possibilidade, dependendo de cada cidade, né? E de cada estado, talvez isso pudesse ajudar, sim. Uhum. Eu queria só comentar que voltando à história da campanha, que por mais que a gente não precise de doador de medula óssea, a gente precisa de doador de sangue. Então, eu acho que mais do que eu queria finalizar, acho que a gente já está chegando no fim, Adri, ou não? Sim. Assim, é uma ideia que eu persigo mesmo não, eu trabalhei uma época no banco de sangue no Hemorrio, e todo mundo sabe a dificuldade que é alguns períodos do ano, especialmente aqueles com maiores períodos de intervalos, como Natal, Ano Novo, Carnaval, Semana Santa, que são feriados muito longos, que a gente sabe que cai muito a doação, e, no entanto, a doença hematológica ou hematológica, transplantando ou não, ou seja, uma leucemia aguda, ela vai ocorrer em qualquer época do ano, e muitas vezes a gente se depara com muita dificuldade de reserva de sangue, plaqueta, de doador único. Então, na sua opinião, isso é que a gente deva incentivar mais, que vai, de certa forma, beneficiar o paciente transplantado? Acho que não. Não, eu Eu não acho sei. ótimo você responder, por sim. porque é uma questão que a gente está colocando aqui para desmistificar muito. Vai lá. Eu não sei se eu entendi muito bem a forma que você falou. Eu acho que... Repete para mim sua pergunta, Adri, porque eu Então, a acho que minha eu não pergunta é a entendi. seguinte: mais do que falar sobre doação de medula, o doente que está transplantando, em algum momento, vai precisar do banco de sangue. Seja plaqueta de doador, seja sangue, ele vai precisar. Especialmente o halogênico. Então, é muito mais importante quando você tem um familiar envolvido no processo de um outro, ou de um amigo, ou de um parente próximo, necessitando de transplante, que ele reserve essa energia para trazer mais doadores para o banco de sangue. É isso que eu quis dizer. De sangue, Sim. não de medula. Isso eu acho que é um processo, isso eu acho que é um processo bastante natural, assim, né? Quando a gente, isso sim, com certeza, assim, eu só acho que às vezes a gente precisa dissociar essas duas coisas, assim, né? Então, talvez você incentivar essa conversa no mesmo momento é muito diferente, porque Difícil, né? quando a gente está falando sobre encontrar um doador para transplante, ou quando a gente fala sobre trazer doador de sangue para os bancos de sangue dos hospitais, eu acho que gera uma certa confusão na cabeça do É público muita leigo. Assim. informação, né? Por exemplo, eu estava falando sobre isso essa semana com um dos meus pacientes que estava grave dentro do ambiente da UTI. Aí, quando a gente conversa bastante, explica bastante e tal, mas quando é uma outra pessoa que está falando e menciona assim, tragam doadores, as pessoas ficam assim meio inseguras, assim, elas não entendem muito bem como que funciona, né, o banco de sangue que recebe uma doação voluntária, que depois entrega uma bolsa. Meio que eles associam assim, nossa, mas se vocês estão pedindo doador agora, quer dizer que antes, se precisava e não tinha, será que ele recebeu a doação que precisava? Será que você só vai transfundir Por meu isso pai que eu acho se ele importante tiver a os gente doadores incentivar. cadastrados? Por isso que eu Né? acho Então, importante. é uma informação. O que você está dizendo é que assim, falta informação para o público entender um pouco como é que a gente assiste na Isso, hematologia os pacientes, né, com as transfusões e exato, tudo. exato. Por isso que Definitivamente é eu uma acho. oportunidade sempre, né? Nós estamos no mês, né, no mês de conscientização das doenças hematológicas, especialmente oncohematológicas, leucemias, linfomas, mielomas.
em algum momento esses pacientes vão precisar de suporte hemoterápico. Então, eu sempre fico muito sensibilizada quando eu vejo os bancos de sangue locais, especialmente, né, onde eu estou, na minha cidade, pedindo, estamos com reserva de O negativo zerada. É um sangue raro, então você vai precisar ir atrás. Era só Eu acho que o que a Adri um está querendo comentário. dizer é que, assim, existe um apelo, muitas vezes, do paciente, está doente, vamos achar os doadores de medula, mas não, o apelo talvez deve ser justamente para a coisa que é mais fácil ainda, né? Que é doar sangue ali, qualquer um pode. A doação que você vai fazer não necessariamente vai ser para o seu parente, mas ali pode ser para outras pessoas que vão se beneficiar, que precisam diariamente de transfusão. Perfeito. Samir, eu queria terminar só te perguntando assim, se tem alguma coisa que você gostaria de falar a respeito de outras dificuldades que a gente não abordou aqui, ou de coisas que você, quando a gente conversou a respeito de fazer o podcast, você tinha pensado e a gente não chegou nelas aqui, que você acha importante a gente dizer aqui, enfim, dessas realidades. Eu acho que sim. Tem uma coisa que a gente ainda não falou e que eu acho muito importante, assim, como médico transplantador, que com certeza, né, o podcast de vocês traz informações que são para o público especializado, para o público leigo. A conversa é para ser uma conversa assim bem geral. Mas agora falando especificamente com os nossos colegas, eu acho que ainda falta muita comunicação. Eu acho que a gente precisa melhorar muito o diálogo entre os médicos referenciadores e os médicos transplantadores. Você não, hoje, né, a dificuldade é escrever uma mensagem. Então, você terminou de falar com o seu paciente, você entendeu que lá na frente esse paciente precisa de um transplante, manda uma mensagem para o cara que você vai mandar, para o hospital que te atende, para o serviço que te ajuda, porque tudo fica melhor se esse referenciamento for feito de maneira precoce, principalmente na realidade do SUS. A gente precisa antecipar tudo que é possível para que a gente possa ajudar os pacientes a não recaírem na fila. Então, eu acho que o diálogo pode melhorar muito entre os hematologistas para que a gente possa minimizar o tempo de espera e o acesso ser melhor para o transplante de uma forma geral. E você acha aproveitar que você está falando isso? Essa dificuldade de diálogo está em todas as esferas, né? Não é uma coisa exclusiva, assim, é geral. Não. Nos dois, e hoje nos dois nós vivemos um mundo que está conectado 24 horas do dia, das formas mais diversas, seja telefone, que é o que menos se usa hoje em dia, telefone, né? Mensagem, WhatsApp, e-mail, tem tudo que é possível, Zoom, Skype, e a gente, FaceTime, o que for, a gente ainda peca pela falta de comunicação. Isso que a gente está fazendo aqui hoje é uma coisa maravilhosa, né? Sim. Você está no Rio, Adri, você em São Paulo, eu estou aqui em Curitiba e a gente consegue produzir, né? Então a gente consegue trabalhar junto. Quer dizer, quão difícil é isso, né? A gente tirou um tempo da nossa vida para poder conectar no computador e poder trazer uma informação bacana para as pessoas e tal. Então, puxa, tá tão fácil, tem tanta plataforma, tem tanta maneira da gente se contactar, né? Você precisa assistir o seu paciente um pouco. Eu acho que isso importa, assim, às vezes a gente não fala sobre isso, mas assim, você não pode pensar no seu ego ou no julgamento do seu colega em relação ao que você vai falar do que você fez de tratamento. Mas será que ele vai me julgar porque eu fiz o PET no momento errado? Ou porque eu não passei um relatório 100% completo para poder encaminhar o paciente? Gente, todo mundo só quer ajudar. Então, assim, né, ninguém vai ser julgado por tentar ajudar, por tentar assistir o paciente da melhor forma. A gente precisa ser assim mais aberto, todo mundo. E a gente precisa julgar menos também, né, Samir? A gente precisa julgar menos também. Você tem razão, claro. A gente precisa julgar menos. Eu acho que a gente tem que se relacionar de uma forma tranquila, né? A gente entender que cada um está vivendo uma realidade que a gente não pode sair apontando o dedo para quem está trabalhando. Eu queria aproveitar, então, e dizer que a gente tem uma plataforma para isso, que você faz parte,
que é o hematogram, que é a nossa forma de comunicação, de dividir caso, discutir as dúvidas. Então, quem não está e que é da área médica, essa plataforma é só para médicos, a plataforma da SD Conecta, a gente vai colocar aqui embaixo o link, é gratuito, vocês entram lá, troca de casos e dúvidas, é muito... essa conversa que a gente está tendo ao vivo, a gente tem lá de uma forma eletrônica. Então, eventualmente, a gente tem webinar justamente para discutir ao vivo, que fica gravada. É só um convite para quem é da área médica se inscrever lá no Hematograma. Não é isso, Dri? Isso aí. Samir, muito obrigada, como sempre. O tempo nunca é suficiente para conversar com você. Sempre dava para ficar aqui conversando mais horas e horas, ter 4, 5 podcasts para falar com você. Obrigada mesmo, foi ótimo, de verdade. Eu que agradeço muito, principalmente a amizade de vocês duas. Para mim é muito importante esse contato. Vocês sabem que eu gosto muito de estar junto, de conversar com vocês, de trabalhar, de ir para congresso, seja o que for. É um prazer para mim estar com vocês sempre, tá? Obrigada mesmo. Beijo. Beijo, Tchau, tchau. gente. Bom dia para vocês.